Esse vídeo é um amasso. Esse vídeo é épico. Quem discorda é comunista. Caramba, minhas expectativas estão altas. Tem muito professor de história refutando comuna no YouTube. Esse cara é um professor de história? Esse brasão de armas, eu não conheço tão bem ele. Eu sei que a galera gosta, que ele é hypadão. Mas eu não conheço muito bem. Ele dá uma aula no meio da resposta. Professor de história contra professor de história maconheiro. Ninguém falou qual é o maconheiro, então fica no ar e eu não posso ser processado. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e uma live ao mesmo tempo. Agora nós vamos reagir à tretinha do momento: Brasão de Armas versus Gustavo Gaiofato. Virgão, incel, reaça, otário, pega chupetinha. Essa é a thumbnail, estou com altas expectativas e vamos nessa. Um nerdola templário, né? Pô, esse cara é muito otário, velho. Desse reacinha do cara. Nossa, ele é muito o virgão reaça, velho. É, esse aí é o virgão reaça, velho. Que isso, cara? Quem que faz react xingando tanto assim? Nunca vi esse negócio no YouTube. Incel do cara, velho. Idiota assim, né? Mas aí, o que vocês acham que é mais coisa de incel? Pokémonzinho ou Cavaleiro Templário? Aí, seus Pokémons. Putz, aí você me pegou, hein? Ah, complicado responder isso aí. O chat tá atrapalhando um pouco, né? Vou ficar na frente. Será que pequenininho aqui atrapalha alguma coisa? Ah, onde é que eu boto o chat? Eu não sei onde é que eu boto essa merda. A voz do povo fica onde? Aqui ficou bom? Tira o chat. Será que eu tiro o chat? Tá, vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Eu gosto da voz do povo. Vamos nessa. Os comunistas, pode vir geral que eu quebro vocês e as Pokébola tudo junto em nome de Deus. Meu Deus, mano. Treta de bonequinho. Porra. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Indo direto ao assunto, esses dias o rapaz desse canal aqui fez um react do meu vídeo da Revolução Industrial. Foi até um inscrito do canal aqui que mandou o vídeo pra mim e eu resolvi dar uma olhada lá no canal dele e eu vi que ele reagiu um monte de vídeos meus. Pelo jeito eu criei um triplex na cabeça do mano aí e o cara sentiu. Opa, não fala triplex que eles já vêm passando pano. Cuidado. Hein? Aí eu lembrei que eu já tinha visto mesmo recomendações de vídeos dele reagindo ao meu canal, mas eu sempre ignorei porque eu vou perder tempo assistindo react sobre mim mesmo, rapá. Mas eu abri o vídeo que me mandaram desse cara aí. Porra, irmão, chegou no YouTube ontem? Reagindo ao meu vídeo da Revolução Industrial, e eu já tinha certeza que ia ser chororô o vídeo inteiro. O negócio é o seguinte, eu cresci com um trabalho duro e original aqui no YouTube. Eu tenho mais de 1 milhão de seguidores em apenas 4 anos só de canal. Brabo. Ao contrário dos comunas aí que desenvolveram a incrível habilidade de fazer react. Imagina a que isso, cara? Não foram os comunas que desenvolveram a habilidade de fazer reacts, eles só copiaram. vergonha de Stalin se ele visse que os seguidores dele passam os dias fazendo react na Twitch ao invés de tomarem os meios de produção. Mas olha que contraste maneiro. O camarada aí tentando dar uma aula de verdade e fazendo pirraça do conteúdo dos outros. Então pra que eu vou ficar dando mais visibilidade? É isso que a comunada gosta, não gostam de aulas, gostam de pirraça. Lacrei. Para os caras que já usam meus vídeos Eu lacrei, não ele. Isso foi uma lacrada minha. para ter mais visibilidade. Deixe os comunas espernearem, vão chegar aos 70 anos sem dente de tanto apertar a boquinha nos reacts. Mas é estranho porque ele até já pediu dinheiro pro público dele para ele ter dinheiro para fazer um conteúdo da hora igual o meu. Apoiem o canal no Apoia-se pra gente ter dinheiro pra fazer um negócio desse. A gente precisa de dinheiro pra fazer um negócio da hora desse, velho. O apoio de vocês é muito importante. Receba! Tem que tomar medicamento. Aí você doa, ele continua fazendo react. Então não vou ficar contaminando o meu conteúdo da hora com briguinha boba com esse pessoal que não faz um conteúdo da hora. Receba! Mas não custava eu fazer pelo menos um vídeo para vocês se divertirem disso também. E para alegria de vocês, eu dividi em duas E aí, vai botar o Gaiofato pra mamar? Expectativas. partes. Então não deixa de assistir a segunda parte depois e não esquece de ir lá no Impérios AD e assistir meu vídeo da Revolução Industrial também. Ah, esse canal Impérios AD é dele, então, eu não sabia. Eu conheci esse canal aqui, Impérios AD. Eu conheci os dois canais dele e não sabia que os dois eram da mesma pessoa. Vai, expectativas, chat. Vocês ganharam voz. Vai botar o Gaiofato pra mamar ou vai mamar o Gaiofato? Quem vai mamar quem no vídeo de hoje? Fudeu, travou. Azar de vocês. E aproveita para comentar e deixar o like. Então é o seguinte, esse vídeo aqui é o último dessa temporada sobre esses assuntos chatos, então aproveita, senta aí, curte e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque isso aqui vai acabar. Mas como esse vídeo é muito sério, eu resolvi fazer ele no estilo. Que isso, cara?
Pare com tanta heterossexualidade, os não binários vão ficar ofendidos. Por que você tá prestando atenção no meu óculos aí, rapaz? Presta atenção na Insider, porque isso aqui é que é estilo. Eu vou de Insider. Brabo, isso que é patrocínio, Insider. Nada de Blaze, porra. É Insider. Você compra o negócio, chega na tua casa e você veste. Você não aposta num dado virtual duvidoso e torra sua grana enquanto o seu youtuber preferido fica milionário às custas de suas perdas. Independente da forma que ele receba. Insider, brabo. Faço questão de passar o Ed aqui. Insider pra tudo que é lugar, porque ela é super prática. Eu tiro do guarda-roupa, coloco no corpo e pronto. Não preciso nem esquentar a cabeça para passar. É que a tecnologia de modelar da Insider já vai se ajustando no seu corpo conforme você vai usando. E ela é super leve, o que é ótimo se você gosta de viajar com pouco peso, tipo eu, que aí você não precisa esquentar a cabeça. Arruma um cantinho na sua mala, coloca a Insider lá, que ela vai de boa. Tem roupa masculina, feminina, de vários estilos, e o que é legal pra caramba é que ela não desbota mesmo com um tempão de uso. Então, pra você também ficar no estilo, para de olhar pro meu óculos, rapaz. Eu vou te dar um presentão aqui agora. É só clicar no link na descrição, usar o meu código e ganhar 12% de desconto na compra de qualquer item do site. Só faz isso quem se garante na qualidade. Vou comprar essa porra. Insider é qualidade e conforto sempre. Vou comprar essa falando porra. em estilo, olha aí o naipe do cara que tá me chamando de incel, mano. Tem como ficar incomodado Meu Deus, com né, isso? mano? Que Pô, roupa mas eu é acho essa? injusto ser chamado de virgão templário incel depois de 15 anos de casado, mano. Mas deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Enquanto você tava brincando de Pokémon GO e jogando ioiô com os amiguinhos, eu já tava pegando consignado pra pagar meu crediário de imóveis de 36 vezes das Casas Bahia. E você já falou várias coisas que dá um processinho. E você também sabe que os meus vídeos aqui do Império AD são apenas introduções ao assunto. É impossível fazer conteúdos profundos porque eu faço tudo sozinho e animações são difíceis demais de fazer. Por isso, lá, o cara pedindo grana pra fazer e o maluco fazendo tudo sozinho. eu deixo as fontes na descrição, justamente para vocês ampliarem mais os seus estudos e checarem as Se você não tem grana para pagar, faça você mesmo. Farpou. informações ditas. E é isso que eu gosto de fazer. Mas eu só vou colocar os argumentos mais importantes do vídeo dele, o que foi um negócio difícil de achar pra caramba lá. Porque a maior parte do vídeo do cara é só resmungo. E se o React já é chato, meu amigo, imagina fazer React do React. Não aguento um negócio desse, não. Ia ser vídeo de 3 horas, tá louco, mano. Mas o link do vídeo do cara tá aí na descrição, você pode assistir depois. Pior que esse Gaio Fato não argumenta, cara. Ele só papagueia propaganda comunista pra convertido. Aí a galera comunista do chat dele fica assim, ó. Mitou, Gaio Fato. Bolsonaro é mesmo um fascista. É tudo uma grande conspiração da extrema-direita para oprimir o proletariado. É muito fácil, cara. É um público que é só você sinalizar algumas coisinhas. Uau, você é o mito da galera. Então bora começar. Nossa, gente, essa estética é uma estética de extrema-direita. Essa retratação dos comunistas como Tá seres incomodado. Meu Deus, não é uma estética vermelhinha de Karl Marx. abjetos, que faz esse reforço de um aspecto até higienista, isso é parte do ideário de produção cinematográfica da extrema-direita. Nossa, que gerador de lero-lero do cacete, mano. Na Alemanha tem um documentário que chama, acho que é The Jew, acho que é O Judeu. É um documentário dos anos 30 que tem essa mesma retratação, só que troca comunista pro judeu. Essa mesma perspectiva, essa mesma coisa. A ironia, o cinismo e essas associações. Tô falando. Ironia foi uma invenção da extrema-direita. Já começa o vídeo na pirraça. Eu tô me divertindo, fazendo meu vídeo pro meu canal de boa. Aí o cara já começa me atacando de extrema direita, mano. Do nada. Como que leva um cara desse a sério, meu? Presta atenção aqui, ele tá me chamando de extrema direita, não porque eu quero dar um golpe militar ou porque eu sou ultranacionalista, nada disso, senhoras e senhores. Ele disse que a minha animação é de extrema direita só Cara, daqui a uns 5 anos, basta ser hétero para ser de extrema-direita. porque eu tô satirizando um grupinho de comunistas de apartamento em forma de desenho animado. Uma sátira. Estão entendendo o nível de escrotice desse cara já no início do vídeo? Me chamando de extrema-direita porque eu fiz uma sátira com comunista. Meu Deus do céu. Irmão, você é branco, hétero, você é de extrema-direita. Assim, dá pra ver claramente que ele se leva a sério mesmo. Acho que deve ser esse bigode empoderando ele. É angustiante. Nossa, ver casa bagunçada é um negócio que me pega. Me pega muito. Nossa, Você é uma vergonha para os bigodudos. Então, cara, se o seu quarto é limpinho, tá dando chilique por quê? Ó, com os sentimentos frágeis assim, você não vai aguentar nem 5 minutos na Revolução Brasileira, hein? Mas o negócio é sério, gente. Vocês estão percebendo que com uma animação ele age desse jeito. Imagina se esse cara fosse um ditador comunista, o que ele ia fazer com quem pensa diferente dele? E vocês?
Pilantras. Tá Que vendo bom que ele nunca vai ser um ditador. Vai ser no máximo um streamer papagaiador de propaganda comunista. aí? Por enquanto, nada de útil no vídeo. Só resmungo. Pô, Thiago Braga, 10 anos de internet, cara. Ó, vamos analisar, já que não tiveram argumentos até aqui, vamos analisar quem é mais maneiro. Gaiofato, Thiago Braga. Thiago Braga me parece mais Shed. Pokémonzinho atrás, cortininha, fone gamer com uma camiseta bem duvidosa. Isso aqui é algum time de futebol da Série C? Gustavo Braga tem um veleiro atrás. Veleiro deveras Shed. Camiseta preta da Insider simples. Esse óculos aqui é um ponto a menos. Mas não foi o suficiente pra bater com o fone gamer e com a camiseta de time da Série C. O que vocês acham? Quem está mais maneiro? Fato parece um cracudo. Banana de pijama. Thiago Cheddar. Gay de fato. Camiseta feia do caralho. Como que o cara abre live com uma camiseta dessa, mano? Fone, esses pokémonzinhos atrás, mano. Caralho, que coisa ridícula, mano. Tá bom, chat. Voltem aqui para o seu lugar. E vocês, pilantras. Tá vendo aí? Por enquanto, nada de útil no vídeo. Só resmungo. Pô, Thiago Braga, 10 anos de internet, cara. Não, camarada, eu tenho 4 anos de internet só. O Império AD que você ama e não vai admitir tem 4 anos e o Brasão de Armas tem 1,5. Só que diferentemente do que o Thiago Braga acha, eu sou um militante organizado, né? Um comunista organizado. Caralho, o cara fala isso sem a menor vergonha. Eu sou um militante organizado. Que isso, cara? As pessoas perderam a vergonha hoje em dia. Nossa, se meu filho fala um negócio desse. Papai, eu sou um militante organizado pela causa comunista. Nossa, mas a bundinha ia arder tanto com a chinelada. Não pode, né? Não pode dar chinelada. Isso foi uma ironia. Não chinelem seus filhos. Porque ele merece até uma musiquinha soviética de fundo. Estou militando no movimento sindical e no Partido Comunista Brasileiro. E uma parte cada vez maior da juventude dos trabalhadores também tem tomado esse caminho, tá? É claro que ainda tem muita gente que está encontrando esse processo de se organizar, de se radicalizar. Essa merda vai me dar copyright. Não coloque esse hino soviético atrás dos seus vídeos. Isso, fale em silêncio. A União Soviética já caiu e nós não precisamos ouvir o hino dela. Foda-se. Causa legítima, né? E no final ainda vai colocar um ditador maluco no poder para controlar tudo e todos em nome do trabalhador. Que poderia dar errado. Mas os comunistas crescem, tá? E crescem nas ruas, e crescem nos trabalhos. E vão crescer mais. Tá crescendo, né? Puxa. Eles vivem num mundo alternativo, né, cara? Onde o comunismo vai dominar o Brasil. Vai se fuder, cara. Apavorado com esse crescimento. Mas assim, vamos fazer uma reflexão séria aqui. Imagina você que trabalhadores de Cara, as drag queens dominam o Brasil antes do comunismo. verdade vão olhar para uns boys desses aqui e se sentir inspirados para fazer uma revolução. Esses caras devem estar assistindo muito filminho de revolução e devem achar que deve ser tudo mil maravilhas e que vão terminar a revolução com Stalin dando tapinha nas costas dos camaradas. Sério que eles ainda acham que os trabalhadores não têm nada a perder? Tipo, tem filhos, filhas, esposas, maridos, e ainda acham que os trabalhadores vão arriscar a vida deles e das suas famílias por uma utopia estúpida? O trabalhador não é idiota não, já faz mais de 200 anos que esse negócio está rodando por aí e o mundo está igualzinho, as pessoas continuam vivendo suas vidas, lutando pelos seus direitos de verdade sem serem enganados por fantasia. Os caras tiveram um boomzinho no YouTube e acham que vão dominar o Brasil. Vocês não têm somados as views do Felipe Castanhari. Cara, você pode transformar o Felipe Neto, o Whindersson Nunes, o Castanhari em verdadeiros comunistas e mesmo assim vocês não vão conseguir fazer o comunismo crescer no Brasil. Isso não entra na cabeça do trabalhador. O trabalhador não quer comunismo. Ele quer dinheiro. Ele quer uma economia livre, que melhore. Ele não quer colocar todo o poder na mão de um ditador que vai trazer a miséria pro país. Que vai transformar a gente na mesma tragédia humanitária que tá acontecendo na Venezuela. Porra, as pessoas passam fome nos países socialistas. Enquanto vocês não mudarem isso, vai ser difícil convencer a galera de entrar na revolução de vocês, dar o poder pra vocês fazerem alguma coisa. Pô, coloquem base parlamentar e política, então, que representação vocês têm dentro do parlamento? Quase nenhuma. A maior live de vocês não bate uma live do MBL. Vocês são menores que o MBL. Vocês não vão fazer merda nenhuma de revolução. Fantasias idiotas. Continuando. Pergunta para todos os cubanos, né? Todas as pessoas que viviam na ilha lá em 1959, como é que era a situação da alimentação infantil? Como é que era a questão da alfabetização dos adultos? Como é que era o processo de acesso à saúde? Quando os revolucionários cubanos desembarcam em Serra Maestra, tem vários camponeses que vão falar com os revolucionários, que vão procurar o Che, que era médico, porque nunca tinham visto um médico na vida, tá ligado? Você tem um programa de 2 anos, em 2 anos, o governo cubano erradicou o analfabetismo dentro da ilha.
em 2 anos. Porque isso, gente, ajuda a gente a entender a dimensão política do negócio. E qual que é? Bom, você tinha ali uma sociedade que todo mundo passava fome, era analfabeto, morria de doença. Isso aqui que ele acabou de dizer é quase uma oração revolucionária. A vida das pessoas era uma merda e a revolução melhorou a vida das pessoas. Só que eles sempre terminam a oração deles antes de falarem da merda que a revolução fez na vida das pessoas. Então, já que ele fala só da parte fofa, eu preciso falar da parte ruim, mas senta aí que ela é bem grande. Primeiro vamos dar uma olhada na economia cubana antes da Revolução para colocar um pouco... Começamos com argumentos e factos históricos. É isso que eu tava esperando de uma discussão entre 2 professores. Obrigado. Agora eu fiquei feliz. Vou até parar de fazer ironiazinha e piada. Um pouco de contexto aqui. Um artigo pioneiro publicado em 2012 pela Cambridge sobre estatística comparativa chamado Padrão de Vida em Perspectiva Comparativa na Cuba Pré-Revolucionária diz que a média de rendimentos per capita era de 50% a 60% do nível da Europa Ocidental e era o mesmo que a Itália. Produtividade no trabalho era maior do que a Itália. O poder de consumo era alto em relação ao produto interno bruto, chegando a 70% do padrão de consumo europeu, sendo bem maior que a Itália. Em suma, a estatística comparativa da República de Cuba sugere um país de classe média, comparável à Argentina e Uruguai e à Itália. E alguns relatos da época mostram essa percepção. O economista alemão Henry Wallich escreveu que, embora faltem dados exatos, parece seguro dizer que entre todos os países tropicais, Cuba tem a maior renda per capita nacional. Similarmente, o Banco Mundial, em 1951, reportou que a impressão geral dos membros da missão de observações e viagens por toda Cuba é que o nível de vida dos fazendeiros, trabalhadores agrícolas e industriais, lojistas e outros é maior em comparação com os mesmos em outros países tropicais e praticamente em toda a América Latina. Embora um país com desigualdade, Cuba estava no topo do ranking em muitos índices econômicos e sociais, como em renda per capita, carros, TVs e rádios, mortalidade infantil, expectativa de vida, médicos e índice de alfabetização. E no caso da mortalidade infantil, Cuba tinha um índice mais baixo da América Latina, ficando no mesmo nível de países desenvolvidos. E os autores explicam que deu errado em Cuba. De imediato, que a economia planificada deu errado não deveria nos surpreender. Nos últimos 50 anos, Cuba replicou os sistemas de controle de um jeito próprio. Por outro lado, não deve haver dúvida de que a Grande Depressão e a recuperação lenta para os picos da década de 20 aceleraram a queda da República e parcialmente levou às tragédias que se seguiram às 5 longas décadas de governo revolucionário. Mas presta atenção que agora o camarada vai dar uma aula sobre o motivo dos problemas de Cuba. E hoje o povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos sancionam países. É a única coisa que eles têm, né? Que eles se agarram, assim, tudo. O problema é que os Estados Unidos não deixam a gente participar do livre mercado global. Esse é o problema, é só por isso que o socialismo falhou lá. Superchat, Andrade GRM lançou a braba de 5 pila. Como em 2 anos se alfabetiza uma população inteira? Por acaso a população era de 1000 pessoas? Alfabetizar um país em 2 anos é possível? É possível na cabeça de um socialista, que quer falar tudo pra propagandear o seu regime. É isso que o comunismo é, um regime, onde as pessoas emagrecem. É a forma mais eficiente de combate à obesidade. Isso ninguém tira deles. E empresas para não negociarem com Cuba. No episódio de hoje, aprendemos que temos que colocar a culpa no coleguinha pelos nossos problemas. Aí você vê a sacanagem. O cara fica de pirraça num vídeo resumido de animação, dando uma de jovem dinâmico, me corrigindo no react, e a explicação que ele dá é uma porqueira dessa? Lição pra vocês, hein? Sempre que vocês forem pagar uma de corretor espertinho dos outros na internet, é melhor fazer direito, porque senão pode vir alguém te fazer passar vergonha assim. Hoje o povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos sancionam países e empresas para não negociarem com Cuba. Mas essa explicação é tão lógica quanto a Terra é plana. Quando um comunista explica alguma coisa, você tem que saber que está faltando pelo menos 50% de tudo. E eu tô sendo muito generoso ainda, hein? O que é uma droga, porque é mais trabalho para mim. Mas eu ganho para isso, então vamos lá. O artigo Atualizando o Socialismo Cubano, publicado em 2017, já começa mostrando o discurso de Raul Castro na Assembleia Nacional, culpando o governo socialista pelo seu próprio fracasso. Ou nós mudamos de rumo, porque não temos mais tempo para ficar girando na beira do precipício, ou nós vamos cair.
É a vida da revolução que está em jogo. Esse discurso foi feito meses depois de apresentar um plano para atualizar a economia cubana. O artigo continua dizendo que o velho modelo de economia planificada, levada da União Soviética, estagnou tanto a agricultura bem dotada da ilha que tiveram que passar a importar 70% da comida. Uma grande quantidade de empresas operava com risco de quebrar e o próprio Estado sofria de falta de capital para financiar investimentos. Governos... Cara, não tem como comparar a economia livre com a economia planificada. Até a China voltou atrás. E olha só que surpreendente, eles começaram a dar certo economicamente justamente após liberar o mercado, abrir a economia. Os próprios soviéticos, se eles pudessem tentar o comunismo de novo, eu duvido que eles iam tentar esse modelo tosco de economia planificada. Mas aqui fazendo a justiça pro socialismo. Em alfabetizar a população, eles são bons, mano. Isso eles são bons, porque eles podem simplesmente pegar dinheiro da sociedade inteira e investir tudo em educação e atropelar a forma como o mercado organiza esses setores na sociedade. Você pode fazer isso sem entrar num socialismo de fato? Socialismo em tudo? Pode. Mas enfim, só queria deixar essa objeção aqui. Que eles são eficientes para alfabetizar a população. Foda é todo o resto. Assim, se o socialismo se concentrar em uma área... ele consegue ser eficiente, porque é uma área que o governo vai injetar dinheiro pra caralho de forma planificada, né? Porque eles decidiram injetar dinheiro nessa área aqui, eles têm controle sobre a maior parte dos recursos da sociedade, então eles conseguem impulsionar pra caramba um setor, seja qual setor ele for. Por exemplo, na Rússia, eles queriam competir com os Estados Unidos na corrida espacial. Então eles pegavam dinheiro de um monte de gente pobre passando fome e investiam em nave espacial. Na Coreia do Norte, pô, eles são bons na questão armamentista. Tudo bem que a Coreia do Sul ainda é melhor. Mas mesmo assim, eles são bons por quê? Porque eles pegam dinheiro de um monte de gente pobre, de um monte de trabalhador passando fome e investem na indústria bélica. Então o socialismo, ele consegue se dar bem em alguns setores que eles privilegiam com dinheiro pra caralho. O problema é todo o resto. Porque não dá pra eles injetarem dinheiro em todos os setores, porque eles estão tirando de vários lugares pra colocar em algum lugar específico. Continuando aqui. Socialistas gostam de gastar como se não houvesse amanhã. Hoje o povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos... O próprio Raul reconhece que era o dever deles corrigir os erros que fizeram nos últimos 50 anos, de criar um sistema socialista próspero e sustentável. Boa sorte com isso. E o artigo também mostra a aversão admitida de Fidel a uma economia sustentável. Em 1993, ele discursa que economistas me assustam. Se eles vão propor alguma coisa que parece técnica... Não fala economia perto de um socialista que ele vai ficar nervoso. Para com esse papo burguês. Para com esse papo burguês. A sociedade prospera na mão de ditadores autoritários que não entendem nada de economia, sim. Pare com isso, extrema-direita. Não me venha com ciências econômicas. Eu nego isso. Negacionismo econômico. Tá na doutrina. Boa, mas for um desastre político, nossa missão é pará-los. Hoje o povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos... E de novo, voltando pro Raul, ele mesmo bateu no peito e assumiu a meia-culpa. O artigo diz que Raul não perdeu tempo em descarregar uma série de críticas à economia, colocando a culpa pelos seus fracassos totalmente neles próprios, e não no embargo americano. O problema central, ele disse com firmeza, era a baixa produtividade. Nenhum país ou pessoa pode gastar mais do que tem. Olha, que homem coerente, nem parece comunista. Ele continua. Depois que ele destruiu a sociedade e a economia, ele pensou, eu estava errado. Eles têm que destruir o Brasil inteiro. Nós temos que virar a Venezuela para talvez alguns comunistas se olharem no espelho e refletirem. Não deu certo. Não basta olhar para a Argentina. Não, vamos imprimir dinheiro para cacete. Não basta olhar para a Venezuela. Não, vamos centralizar o poder em um líder. Não basta olhar para a queda da União Soviética. Não, vamos ter uma economia planificada. Os caras querem se fuder e levar a gente junto. Esse que é o problema, mano. Se eu fosse presidente um dia, eu ia achar uma área remota da sociedade e ia falar, vai lá, faz o comunistão nessa merda. Vai lá, se crescer aí, eu juro que eu coloco no país inteiro isso aqui. Aí vai lá, dá errado, aí beleza. Aí pronto, tá feito. Vou ter que mandar esses caras tudo pra Cuba mesmo. Vai pra Cuba, porra. Eu não me importo dos meus impostos financiarem a ida desses caras a Cuba. Mas morem lá, virem cidadãos de Cuba, da Venezuela, cidadãos da Venezuela, cidadãos de Laos. Eles não gostam de Laos. Ou até da China, vai pra qualquer país comunista, velho. Só não vem comunistar o nosso país, porra, é pedir demais.
população brasileira não quer viver no seu sistema tosco. Eles vão obrigar a gente? Não, vamos obrigar o trabalhador a se libertar e dar o poder para nós. Dar o poder para nosso partido. Porra! As 2 são 4, nunca 5. Muito menos 6 ou 7, como algumas vezes nós fingimos ser. Cuba precisa desamarrar os nós que seguravam o desenvolvimento das forças produtivas, começando por regulamentação estatal excessiva. O povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos... No episódio de hoje, aprendemos que temos que colocar a culpa no coleguinha pelos nossos problemas. Pede para ele mostrar quais são as sanções que os Estados Unidos estão fazendo contra a União Europeia e seus 27 países membros, que são os maiores parceiros comerciais de Cuba dos últimos 10 anos, somando mais de 33% do comércio total do país. Quais são as sanções que os Estados Unidos estão aplicando à China, que representa 11% do comércio externo cubano? Quais são as sanções dos Estados Unidos contra a Rússia por fazerem comércio com Cuba, representando mais de 10% do comércio do país? Quais são as sanções dos Estados Unidos contra o Canadá, que negocia com Cuba desde 1959 e na última década é o país da América Central que os canadenses mais têm mercado? Quais as sanções que o Brasil está sofrendo dos Estados Unidos por terem aumentado o comércio com Cuba em mais de 60% no último ano? Ele está pegando o contexto da Guerra Fria, quando o bloqueio foi criado para tentar depor Fidel, depois que mais de 5.000 propriedades americanas foram tomadas pelo governo, e aí o Congresso americano aprovou o embargo, que foi muito agressivo e implacável contra Cuba. Mas o professor Hans-Jürgen faz um balanço muito claro sobre o processo histórico de Cuba no seu artigo As Novas Dinâmicas Sociais em Cuba, e resume muito bem como o bem-estar social e estatal conseguido após a Revolução fracassou e se tornou insustentável, levando Cuba à sua pior crise. Herdando muitas características da União Soviética, Cuba também herdou suas deficiências. No curso dos anos 80, sua economia e desenvolvimento social diminuiu. Crescimento e acúmulo atingiu o limite. Em outras palavras, o país exauriu seu potencial de mobilidade social. E estagnação econômica se tornou evidente e a burocracia excessiva se tornou irremediável. As forças dinâmicas propulsionando a economia também caíram drasticamente. Crescimento quantitativo do PIB foi acompanhado de grande queda de produtividade eficiente. E o autor... Cara, abre essa ilha pro livre mercado, que em 10 anos eles estão melhores que o próprio Brasil. 10 anos. 10 anos de livre mercado em Cuba. Pensa no milagre econômico. O tanto de empresa criando sede lá. Eles iam conseguir até sugar um monte de dinheiro que tá nos Estados Unidos, por uma economia ainda mais livre e menos burocrática. Porra, cara, seria sensacional. O que eu penso é um refugiado cubano aqui no Brasil, vendo um cara no Brasil defendendo o regime de Cuba. Fala, cara, não é possível. Os caras tá zoando. Esse cara é um meme, né? Isso aqui é um personagem aqui que vocês inventaram pra dar risada, né? Não é um cara de verdade. Não é um professor essa porra. Não é um professor isso aqui. Isso aqui você tá zoando pra mim. Fala comigo. Isso aqui é zoeira. Essa porra é zoeira. Explica as causas desse desastre. Em suma, 2 elementos estruturais endógenos no sistema cubano são aparentes até hoje. Uma forma de governo centralizado controlando tudo e a predominância de formas extensivas e ineficientes de produção. O povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos... E agora o autor mostra... Cara, imagine dar nossos meios de produção na mão do Gaiofato, não sei, tem outro comunista, o Saia da Matrix e o PT. Vamos dar todo o capital aqui do Brasil para esses caras administrarem. Em quanto tempo fica todo mundo pobre nesse lugar? Em quanto tempo tem gente morrendo de fome? 4 horas, 3 dias, 4 meses, 1 ano, 3 meses, 40 segundos. Mídia BH nunca mais diga isso. Agora propõe isso para um seguidor doutrinadinho deles. Eles vão ficar, nossa, que sensacional. Meu Deus, finalmente teremos um governo justo. E então esses caras fuzilando a oposição enquanto o país inteiro empobrece. Dependência econômica total de Cuba ao longo das décadas. Quando no início dos anos 90 o fluxo de subsídios vindos da União Soviética foi cortado, Cuba perdeu 75% do comércio exterior e, ao mesmo tempo, sua base econômica. O anterior garantidor do desenvolvimento de Cuba, no fim, se tornou uma contradição e a revolução caiu na sua mais profunda crise. O legado dessa experiência era uma economia inflada, ineficiente, incapaz de sobreviver sem volumes massivos de entrada.
o colapso abrupto do comércio exterior pode ser visto como o primeiro elemento exógeno dessa transformação. O povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos... A isto deve ser Cara, o governo cubano, quer dizer, o povo cubano, passa fome porque tem um bando de socialista idiota no poder que prefere perpetuar essa doutrina falha do que simplesmente abrir a economia e trazer comida pro povo. Trazer comida, qualidade de vida, emprego. Eles preferem continuar na ideia revolucionária deles, que tá trazendo miséria há décadas, do que simplesmente deixar o poder e permitir que a sociedade prospere. Super legais esses camaradas, né? Estão pelo povo. Os caras não ligam. Eles não ligam de causar uma grande crise econômica se eles se perpetuarem no poder, cara. É isso que acontece com as grandes lideranças socialistas. Quando o governo revolucionário começa a entrar em colapso. Eles continuam batendo na mesma tecla. E a população que se foda. Porque eles têm grana. Eles vivem da exploração do trabalho da galera. E nem pra ter uma empresa útil. O que eles têm é um grande estado, que dá pra considerar como uma grande empresa inútil e ineficiente, que suga dinheiro roubado dos consumidores. Adicionado o embargo americano que continuou após o fim da Guerra Fria. Ou seja, o autor deixa claro que a primeira causa do fracasso de Cuba são suas próprias políticas econômicas. E em segundo... Cara, vale mais a pena você ser taxista para turista em Cuba do que você ter um diploma de ensino superior e exercer a sua profissão, cara. Não, por que eu vou ser engenheiro? Eu prefiro ser taxista e ganhar em dólar. Essa é a realidade do país que eles acham um exemplo. Do lugar, o embargo americano. Mas nosso camarada aí nem citou as políticas socialistas fracassadas de Cuba. Só o embargo americano é o culpado por isso. É impressão minha ou ele tá só querendo defender o governo socialista de Cuba? Não me diga. Mas será que o tio Fidel acha que a culpa pelos problemas cubanos é só do embargo americano? Porque a pesar de que nuestra revolución fue muy creadora y muy autóctona, y cometió errores por su cuenta, cometió errores por su cuenta, cometió errores por su cuenta. O povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos... Cometió errores por su cuenta. Em que os Estados Unidos... Cometió errores por su cuenta. Los cometió en los primeros años de la revolución. En lo que se refiere a la organización de las empresas. Em que os Estados Unidos sancionam... En lo que se refiere a... Os caras passam pano pra um cara que admite os próprios erros. Meu Deus, mano. Eles só querem manter o público deles dentro de uma esfera de ignorância, onde o socialismo só dá errado por culpa do capitalismo. La organización de las empresas, en lo que se refiere al manejo de los... Eles nunca citam essas porras. Pelo menos eu nunca vi, né? Recursos. Nosotros en un tiempo casi teníamos desprecio por Eu já vi eles citando embargo 194 vezes. Eu risquei na minha parede aqui toda vez que eles citavam o embargo. Mas eu nunca vi eles citando essas paradas. Eu nunca vi eles citando os erros reais do socialismo. A contabilidad. Cometimos algunos errores desse tipo. Teníamos desprecio por la contabilidad. Cometimos algunos errores desse tipo. E hoje o povo cubano... Matemática não é o forte dos comunistas. Eles são todos de humanas. Como que você vai criar um sistema político que vai gerir uma sociedade só com pessoas de humanas? Passa necessidades materiais, porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos sancionam... Eu diria que quisimos acelerar o processo, quisimos saltar etapas históricas, estávamos casi queriendo construir una sociedad comunista y no una sociedad socialista. Eso se explica porque en general les ha ocurrido a los revolucionarios en cualquier época. Caramba! O próprio Fidel é menos vitimista que o nosso camarada aí? Que homem, senhores! Que homem! E o camarada ainda tem coragem de criticar o vídeo dos outros. Cuba é justamente a prova de que um Estado socialista per si é econômico e socialmente insustentável. Mas Cuba tem médico, Cuba não tem gente morando na rua, Cuba não tem gente com fome, Cuba não tem analfabeto, Cuba não tem nenhum idiota. Engraçado. Será que ele vive no multiverso e tá falando de Cuba da Terra 2? Porque aqui na Terra 1 tá uma merda, hein? Agora, em 11 de julho de 2021, aconteceu um dos protestos mais emblemáticos da história de Cuba, com números nunca vistos em décadas. De acordo com a Anistia Internacional, os protestos foram um grito desesperado por mudança no país. Ué, mas todo mundo come em Cuba, tem médico, por que eles estariam protestando? Cuba tem médico, Cuba não tem gente morando na rua, Cuba não tem gente com fome. Os protestos aconteceram em resposta à escassez de comida.
Cuba não tem gente com fome. Mas esse site da Anistia Internacional deve ser de extrema-direita anticomunista. Esse branco supremacista do site aí, ó, devem ser cores de propaganda fascista usadas pela Alemanha, hein? Mas vamos continuar. Os protestos aconteceram em resposta à escassez de comida, itens de higiene pessoal, remédios, os constantes blackouts e contra a histórica política de repressão estatal que violou liberdade de expressão e de reunião por anos. Cuba não tem gente com fome. Também o Human Rights Watch mostra a escala do protesto sem Caralho, que jantada absurda. precedentes e como o governo cubano tem reprimido sistematicamente as liberdades do povo. Cuba não tem gente com fome. Também 2022 bateu recorde de cubanos fugindo do país. Estranho de novo. Eles têm comida e médico. Estão batendo recordes fugindo por quê? Cuba não tem gente com fome. E nos últimos 3 anos, Cuba acumula uma queda de imigrantes, ou seja, pessoas que se mudam para Cuba, de mais de 15%. Ninguém está querendo se mudar para Cuba? Cuba não tem gente com fome. Todo dia tem uma merda. Mas aqui a gente só vê vitimismo e mentira. Agora eu vou mostrar para vocês um artigo bem pró-revolução escrito por Claes Brundenius, chamado Cuba Revolucionária nos 50. O especialista é obrigado a admitir a instabilidade e fracasso do processo revolucionário cubano. Dá até para sentir a tristeza nas palavras dele na conclusão. Cuba fez grandes mudanças em muitas áreas. A Revolução Cubana tem sido farol para muitas pessoas no mundo. Cuba conseguiu melhorar serviços sociais enquanto expandiu a solidariedade a outros países, apesar de sérios problemas em casa. Mas um crescimento sustentável é uma necessidade para se manter o comprometimento não apenas para atender necessidades urgentes como saúde e educação, mas também para satisfazer necessidades básicas que ainda não estão sendo conseguidas, como alimentação e moradia. Cuba não tem gente com fome. Os protestos eram uma resposta para a escassez de comida. Cuba não tem gente com fome. E a questão é se esse crescimento pode ser sustentável. E na página 42 ele expande mais esses fracassos. Cara, o Gaio Fato simplesmente mente, cara. Ele só mente. Ele fala, Cuba não tem gente com fome, Cuba é uma maravilha e os capitalistas são um problema. Ele mente, apenas mente e a galera acredita, cara. Cuba é um paraíso. A Coreia do Norte, então? Melhor lugar do mundo. North Korea is a big country. North Korea, la 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 la. A Coreia popular. Que se mudem todos esses comunistas brasileiros pra lá. Moradia e comida são os problemas mais sérios de Cuba. Cuba não tem gente com fome. A situação de moradia em Cuba é miserável. O sistema estatal de permuta, criado em 1959, se provou ineficaz e consideravelmente corrupto. Mas o fracasso mais crítico é que 50 anos depois, Cuba não é autossuficiente em termos de suprimento de comida. Existe até um ditado popular em Havana. Existem 3 grandes falhas na Revolução: café da manhã, almoço e janta. Cuba não tem gente com fome. Insegurança alimentar é o problema número 1 nas pesquisas domésticas. Não, eu tô me sentindo mal por rir agora. Porra, mano. Tem gente que vive num lugar assim. Tem gente que defende um lugar assim, mano. Que absurdo, cara. Que absurdo, cara. Que absurdo. Tragam os cubanos que estavam protestando pra cá e vamos trocar por esses caras. É uma ótima proposta. Entretanto, a falta de comida suficiente e adequada não é um problema recente. Ele tem sido o principal problema para os cubanos nos últimos 50 anos. Uma das soluções, inclusive, tem sido o racionamento de comida. Cuba não tem gente com fome. Agora o autor explica as causas desse desastre em ordem de relevância e repara que bate direitinho com o que o tio Fidel disse na entrevista. As razões para a falha na agricultura podem ser traçadas no início da Revolução, quando sérios erros foram feitos vez após vez. Meu Deus, pare de esfolar fatos no rosto de um comunista. Gaio Fato deve estar passando mal em casa, vomitando no chão, vomitando o mingau que ele comeu. Eu não aguento mais fatos. Cuba é uma bosta. Como que eu vou continuar mentindo pro meu público depois desses fatos?
Entre eles, a massiva transferência de terras para fazendas estatais durante a segunda reforma agrária em 1963, a nacionalização de praticamente todos os negócios no país durante a ofensiva revolucionária de 1968 e o impacto catastrófico no resto da economia no fracasso da campanha de colheita de 10 milhões de toneladas de açúcar em 1970. O fim da União Soviética Cara, imagina o risco de você entregar a administração do setor alimentício na mão do Estado. Estados são corruptos. Políticos são movidos por interesses, não pelo lucro. Mano, tem toda aquela história do padeiro. O padeiro não faz o pãozinho quentinho pra você no horário certo porque ele é legal. Ele faz porque ele quer ganhar dinheiro. Ele faz porque ele quer lucrar. Agora, a merda de um político que já ganha dinheiro do Estado, ele vai bolar uma administração ridícula, uma burocracia absurda pra você conseguir o pão no horário certo, que você vai acabar pagando muito caro por esse pão e passando fome, mano. É isso que acontece quando você coloca coisas essenciais da vida em sociedade na mão do Estado. Na mão de uma instituição que não responde ao sistema de mercado, ao sistema de lucro. É isso que os caras querem fazer. Imagina, cara, ó, fazendo uma construção, eu sei que não é um Estado comunista, mas pensa se o Estado brasileiro fosse o responsável pela organização e distribuição dos alimentos aqui no Brasil. Você acha que isso ia resolver a fome? Dá pra um partido comunista isso, o PSTU, sei lá, o PT não é comunista, mas é meio socialistinha. Dá pra um partido de esquerda a questão dos alimentos. Todo mundo vai passar fome em 3 meses, mano. 3 meses. E olhe lá. Eu não tenho como provar isso. Mas exercite aí na sua mente o que aconteceria se a merda do Estado e não o livre mercado fosse responsável pela produção e distribuição de alimentos. Porque é isso que é o socialismo. É dar essas atividades essenciais pra vida em sociedade na mão do Estado. É isso que esses caras querem fazer, velho. Teve um impacto desastroso nas exportações de Cuba e por muito tempo foi impossível trazer máquinas agrícolas e de manufatura para o país. E o sistema de transporte colapsou. Agora o autor cita uma outra causa do fracasso de Cuba. O embargo americano, é claro, fez a situação piorar. Mas me ajuda a entender isso aqui. E deve ter feito mesmo, com certeza. Esse é o objetivo de um embargo. Eram países inimigos. Se Cuba pudesse fazer um embargo do caralho nos Estados Unidos, eles teriam feito. E muito pior, teriam fuzilado uma galera dos Estados Unidos. Então não vem chorar de coitadinho, não. Por uma coisa piorar, ela já tem que estar ruim, né? O povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos Cometeu errores por sua conta. E agora vem a pisada no argumento vitimista, Chorão. Mas a culpa para a desastrosa agricultura estatal cubana não pode ser atribuída apenas a esses fatores. Existem outros obstáculos, ineficiências e inércias sistêmicas que o governo precisa encarar para dar uma carga na produção agrícola. E aí, tá curtindo o sucesso socialista de Cuba? É por isso que outro artigo também com viés pró-revolucionário, chamado O Retorno de Cuba para a América Latina, é obrigado a admitir. Todas essas realidades têm produzido um senso continental de fracassismo. Talvez o aspecto mais triste do retorno de Cuba para a América Latina é a frustrante percepção real de que pouco mudou apesar das promessas e esperança da Revolução. É nisso que se baseia toda a ideia desses caras. Promessas, esperança. Mas o resultado tá aí pra todo mundo ver. Em fatos. Só que agora eles ficam tentando esconder os fatos pra continuar fazendo promessas e dando falsas esperanças. E por último, o artigo do professor Carmelo Mesa Lago, chamado Problemas Sociais e Econômicos em Cuba. Eu queria só fazer uma pequena pausa aqui nesse vídeo pra mostrar algo sensacional que o nosso querido Lógica 101 fez. Olha isso aqui. Socialista em Cuba versus capitalista nos Estados Unidos. React Laura Sabino. Esse é um amigo meu, vocês já devem ter visto ele aqui no canal. Ele mora nos Estados Unidos. Aí ele mostrou a vida de uma pessoa normal, ou que ganha um salário de Amazon lá, um salário básico nos Estados Unidos, cheio de coisas extremamente boas em sua casa, e a Laura Sabino super impressionada em Cuba tomando água da torneira. Então eu recomendo muito esse vídeo aqui pra vocês. Vamos ver só uns 3 minutinhos aqui e a gente volta. A gente tem... ou pega a água, ferve e coloca pra beber, porque daí já fica mais tranquila, ou tomando água e fervendo, ou água mineral. É o paraíso cubano, meu amigo, é o paraíso cubano.
Fala galera, eu tô aqui no meu habitat natural e eu vou fazer um disclaimer pra vocês. Eu não queria fazer esse vídeo. O objetivo desse vídeo não é humilhar ninguém, não é falar tipo, melhor, pior. Afinal de contas, no progressismo não existe melhor, pior. No progressismo não existe nada, tudo é relativo. Então, o meu objetivo com esse vídeo é apenas mostrar pra vocês qual que é a realidade de um país capitalista, né? Que eu acho bem importante de vocês verem essa distinção, tá bom? Tamo junto, bora pro vídeo. Eu avisei pra ele, eu falei, cara, não seja soberbo, apenas mostre a realidade, para as pessoas verem a realidade, cara. Me mandaram ir pra Cuba, e olha só onde nós estamos 3 anos depois, nós estamos indo pra Cuba, né? É, mas voltou, né? E aí eu quero ver o que o Olavo de Carvalho vai comentar sobre isso, né, gente? Cara, piada com morte. Não acompanhava o trabalho do Olavo de Carvalho, mas eu tenho certeza que ele ia falar, tipo, mano, ir lá pra visitar é uma coisa, né? Visitar com moeda forte, turistar lá é uma coisa. Agora, viver no país é uma coisa diferente. Eu acho que ele diria isso. Tá bom. Olha as ruas. Vamos começar com as ruas. Não. País 1. Isso é Cuba no vídeo da Laura Sabino. País número 2. E qual é a resposta certa? Rufem os tambores. Nenhum dos dois. Escolhe você, irmão. Escolhe você. Você quer seguir os comunistas ou os capitalistas? O que você quer se tornar? Olha essa parte aqui é sensacional. Uma casa começa daqui, que é de telecomunicação. E aqui é vendido celular, smartphone. Olha isso aqui, cara. Olha esse telefone arcaico aqui atrás. Telefone, são muitas opções. E também os chips de celular ou os cartõezinhos de celular. O que são isso? O que é isso, basicamente? Os chips de celular você precisa de fazer... É como se você fizesse uma linha aqui. A linha que a gente fez custa 1.000 pesos. Seria mais ou menos uns 60 reais. Olha, eu honestamente não sei se ela tá fazendo essa conversão simplesmente pra tentar passar uma imagem de que, caraca, tudo é barato aqui em Cuba, ou se é só pra informar a galera. Eu vou assumir que é só pra informar a galera mesmo, que ela não está fazendo isso pra dizer, tipo, Cuba é maravilhoso. Embora alguns comunistas gostem de fazer isso. Quando eu estiver fazendo a comparação com os Estados Unidos, eu vou estar fazendo a comparação com o salário mínimo aqui de Utah, que ninguém recebe o salário mínimo, nem o atendente do McDonald's recebe o salário mínimo aqui em Utah. Mas eu vou fazer essa comparação pra vocês verem como que é a qualidade de vida aqui. E também não é justo, porque se você ficar convertendo a grana, eu posso ir pro Brasil com dólar e falar, caraca, olha como tudo é muito barato no Brasil, porque o dólar vale mais do que o real. Nesse caso aí, os pesos cubanos eles valem menos do que o real, entendeu? E já... Exato, os caras têm que pagar 1.000 pesos cubanos pra uma linha telefônica tosca, com limitação no tempo de uso da internet, numa loja com um telefone fixo no banner. Vem com uns créditos, se eu não me engano, 250 pesos de créditos, o que eu acredito de verdade que daria para 13, 12 dias aqui na viagem. Só que como eu quero fazer esses vídeos para vocês, eu produzo conteúdo pra internet, eu também comprei, coloquei mais dinheiro. Fala galera, a gente tá aqui na frente de uma das várias empresas em que você pode conseguir um celular, né, e você pode conseguir uma linha telefônica. Ali já tem outras já, e TNT, tem Verizon também. Enfim, as opções são muitas em relação a como você pode conseguir uma linha de telefone. Concorrência, velho, concorrência. Sabe o que é isso, socialista? O primeiro celular aqui nos Estados Unidos eu devo ter pagado uns 60 dólares. Era um celularzinho bem painha, mas era um smartphone e eu tinha acesso à internet. Eu tinha acesso basicamente a tudo. Hoje em dia, né, o que eu pago aqui, basicamente o americano paga, eu pago 25 dólares e eu tenho, sabe quantos créditos? Não tem créditos, não existe esse bagulho. Eu tenho internet ilimitada, tenho SMS ilimitado, ligações ilimitadas, enfim, tudo. E isso em qualquer parte dos Estados Unidos. Eu não preciso estar em nenhum Wi-Fi específico, eu não preciso fazer nada. Os caras têm que ir no Wi-Fi do governo, na zona lá onde eles controlam a internet. Fazer nada contra a revolução, amigo. Vai na praça do Wi-Fi do governo. Pelo amor de Deus, cara. Isso que é ridículo, mano. Isso que é ridículo. Comeu pizza à noite, então a gente comeu aqui.
Até a pizza dos caras era ruim, mano. E aqui temos o humilde apartamento do nosso anfitrião, né? Enfim, aí eles fazem toda a comparação, o negócio é um absurdo, velho, é um absurdo. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, então assistam, é brabo, e vamos voltar lá pro React. Depois de uma análise profunda da relação entre benefícios sociais e sustentabilidade econômica, na seção 4, ele responde à pergunta: Cuba é um exemplo de desenvolvimento integral na região? Evidência abundante fornecida neste artigo contradiz a afirmação que Cuba conseguiu atingir simultaneamente desenvolvimento econômico e social no período de 1990 e 2003, bem como a alegação de que o sistema cubano é um exemplo para a região de um modelo de equilíbrio entre alvos econômicos e sociais e desenvolvimento integral. Cuba tem o pior ranking de liberdade econômica na América Latina inteira, posição 32, e está em 174 no ranking global. De acordo com o Banco Mundial, Cuba não publica seu índice de pobreza, nem de desigualdade e nem o coeficiente de Gini, que ajuda a medir o índice de igualdade e distribuição de renda. Estranho? Por que será que Cuba não divulga esses dados sociais tão importantes? Informa que a renda per capita, de acordo com o Produto Interno Bruto, é de $9.500 e que menos de 2% da população está desempregada, mas não publica o seu índice de inflação e de consumo. Não fornece dados e estatísticas seguras aos órgãos verificadores para medir seus índices. Portanto, é muito difícil saber a situação real de Cuba olhando os números por causa da falta de informação verificada e índices importantes como pobreza e inflação. Mas o que mostra conclusivamente a tragédia do governo socialista cubano é um índice de emigração do país. De acordo com um estudo publicado em março pela Universidade de Colômbia, no ano de 2022, Cuba perdeu cerca de 3% da população. Um monte de gente pegando um navio tosco para tentar chegar até a Flórida e viver no estado mais conservador dos Estados Unidos. Mentira, não é o mais conservador, mas é o com o atual grande líder da oposição conservadora, Ron DeSantis. Eles querem viver lá, num estado de direita. São emigrando só para o ZEUA, totalizando 313.488. Cuba não tem gente com fome. Sendo mais de 8... Inclusive, o estado de direita dos Estados Unidos é o que abriga a maior parte da população latina. Eles entram lá nos Estados Unidos e na hora de escolher um dos múltiplos estados que tem lá para eles irem, eles vão para um conservador, eles vão para um de direita. Por que será? Porque é bom. Porque é bom pra caralho, porque funciona. % de todos os imigrantes que chegaram nos Estados Unidos nesse ano. E esse número é o dobro dos que emigraram de Cuba nas crises de 1980 e 1994. E o artigo mostra que nenhum país... Quer saber se um país é bom? Veja o tanto de gente que está tentando sair dele. É simples, já destrói com toda a teoria desses socialistas, que falam que os lugares são maravilhosos. Um único argumento. Nos últimos 15 anos, teve uma queda tão impressionante no IDH do que Cuba. Entre 2007 e 2017, o IDH de Cuba caiu da posição 51 para 73. E entre 2017 a 2021, ela caiu para o ranking 83, perdendo 6,2 anos na expectativa de vida ao nascer. E o artigo conclui que uma queda de 32 posições em apenas 15 anos é alarmante. E não é só os Estados Unidos que estão batendo recorde de imigração cubana, não. O Brasil também. Em 2022, o Brasil bateu um recorde de pedidos de refúgio de cubanos. Foram mais de... Se os caras estão fugindo para o Brasil, aí você vê que a situação tá feia mesmo. 4.000 pedidos. Pois é, falar que Cuba é bom, eles falam. Se mudar para lá é que é mais complicado, né? É o meme eterno. Eu poderia ficar aqui cuspindo artigos o dia inteiro para mostrar como as melhorias sociais de Cuba foram insustentáveis. Pregar a revolução no país capitalista? Sim. Viver a revolução no país comunista? Não. Resumo dos comunistas. Desde o início, mas a situação atual de Cuba é o resultado mais científico possível desse fracasso. Cuba é a prova que, uma vez que o fluxo de capital e investimento exterior produzido pelo mercado capitalista é cortado, como no caso do embargo, ele colapsa,
pois não tem sustentabilidade financeira para manter seu regime gigante e economicamente penoso. A estatização completa da nação fracassou como meio de produção econômico para sustentar o socialismo. Por isso a Revolução Cubana fracassou, esgotou seus recursos e economia, e hoje admite que depende da abertura do maior mercado capitalista global circulando em seu país. Então vamos parar com essas confusões aí, Estados Unidos. Deixe o capitalismo entrar em Cuba. O povo precisa disso. E não, China não é socialista, não. Depois leia o artigo China é Socialista, do professor Barry Norton. Está na descrição. E não de novo. É um governo autoritário com uma economia livre. Ninguém liga para a Coreia do Norte. Mas seja como for, Cuba continua... Pior que esses comunistas aí do YouTube, eles gostam da Coreia popular. Eles falam como se fosse um exemplo de país, cara. É inacreditável isso. Parece um meme, né, mano? Mas não é meme. Com escassez de comida. E o povo protesta, é preso e foge. Mas é por estarem cientes de experiências desastrosas assim que o trabalhador comum não arriscaria sua vida e da sua família por utopias revolucionárias. Trabalhadores não são idiotas. E nenhum deles está querendo se mudar para Cuba. O Fulgêncio Batista matou milhares durante o seu regime, milhares, a casa dos milhares, de perseguição política, de juventude, o exército, tudo isso. Calma, camarada. O governo revolucionário também matou e perseguiu milhares de pessoas. Ou você vai dizer que é mentira? Um dos estudos mais citados e clássicos sobre o modus operandi da Cuba revolucionária é o livro do professor Hugh Thomas chamado Cuba, a busca pela liberdade. Na página 1460, ele começa sua descrição mordaz do governo socialista cubano. O número de pessoas mortas ou presas sob a Revolução são impossíveis de calcular exatamente. O próprio Fidel admitiu haver a existência de 20 mil prisioneiros políticos, podendo chegar a 40 mil levando em conta os campos de trabalhos forçados. O número de mortos por execução pela Revolução provavelmente chegou a 2.000 no início de 1961, talvez a 5.000 no início de 1970. E ele cita na nota de rodapé a estimativa de um diplomata espanhol em Havana que teve acesso aos registros de cemitérios e compilou que 22 mil morreram ou foram executados em prisões. 2 mil morreram afogados tentando fugir, 24 mil em campos de concentração, 7 mil em prisões, 7.200 em fazendas penais e mais de 17 mil sob custódia da polícia. Meu Deus, mano. O Gaiofato está engasgado com fatos. Engasgado. E ainda, segundo o professor Thomas, por muitos anos a criação mais odiosa da Revolução eram os campos de reabilitação. Esses campos eram feitos para colocar grandes números de servidores públicos, homossexuais, ex-membros da burguesia e potenciais oponentes do regime. E no caso dos assassinatos de Batista, tem um detalhe... Não existe liberdade de pensamento. E nós somos os fascistas. Eles defendem um regime sem liberdade de pensamento, que manda as pessoas pro paredão, com mais de 20 mil prisioneiros políticos, com uma penca da população passando fome, e nós somos os fascistas. Importante que o camarada aí não te contou, porque não fortalece a narrativa dele. Existe uma estimativa que diz que 20 mil pessoas foram mortas por Fulgêncio Batista. Mas olha o que a obra Explorando Revoluções, Estudos nas Insurgências Latino-Americanas e a Teoria da Revolução, no capítulo Terror e Táticas de Guerrilha, fala sobre essa estimativa. Os primeiros a darem o número de 20 mil mortos por Batista foram os escritores Huberman e Suisse. E, segundo os autores, essa estimativa foi dada, sabe por quem? Pelo próprio Fidel. Ou seja, pode confiar porque é um número verdadeiro de verdade. Mas a obra continua dizendo que esse número foi rapidamente convertido, como é a ocorrência típica da construção da mitologia revolucionária, na morte de 20 mil civis inocentes por Batista. Mas essa estimativa não parece ter qualquer base factual. Uma lista dos mortos pela guerra publicada pela Boêmia em 11 de janeiro de 1959, após a vitória de Fidel, contou 898 mortos, dos quais metade eram soldados. Esses números não incluem a morte de camponeses que chegaram na casa das centenas.
Estimativas de centenas ou 1000 mortes devido ao terror de Batista são apoiadas por comentários de Fidel e outros críticos de Batista durante a própria guerra. A figura dos 20.000 mortos é aparentemente um balão gigante explodido por emoções anti-Batista. Mas antes que algum comuna aí me chame de extrema-direita fascista batistano, saiba que eu não ganho nada defendendo assassinos escrotos. Batista era um humano tão desgraçado quanto Fidel e Che. Todos só queriam poder e prestígio às custas do povo. Independentemente de quantos três mataram de verdade, o fato é que eles perseguiram, torturaram e mataram muitos há apenas poucas décadas atrás. Vale tudo pela revolução, né, guys? Que absurdo isso aqui, cara. O cara jogou muitos fatos, eu tô até zonzo aqui. Eu estou zonzo de tantos fatos. Estou assustado com a história de Cuba. Defender políticos assassinos é fácil quando não é você e nem a sua família que ficaram caídos no chão cheio de balas. Historicamente, revoluções comunistas são fracassos retumbantes. Citar e defender as melhorias iniciais como justificativa para manter ou aplicar um sistema fracassado que há décadas vem falindo nações é uma desonestidade doentia. Nossa. Ainda bem que a China virou a chave a tempo. Nossa. E só para constar, não ganho nada. Nossa. Que argumento bala. Citar os pequenos avanços iniciais e ignorar todos os fatos e toda a pobreza do país e todas as falhas econômicas é sinal de desonestidade extrema. Que isso, mano? O cara não teve dó, mano. O cara não teve dó, mano. Nada defendendo o capitalismo, não. Não sou filiado a nenhum partido conservador, nem de direita, nunca me manifestei politicamente, não tenho rabo preso com ninguém. Ao contrário do nosso camarada aí que já assume pertencer a um partido comunista e tem uma ideologia para defender a todo custo, metendo o trabalhador sempre no meio para ficar bonitinho no discurso. É mesmo. Agora, sou professor e vejo porqueiras o tempo... Os caras defendem um monte de porcaria e ainda tentam justificar com... Vamos criar a melhor sociedade para o trabalhador. Tá lá as sociedades ótimas que vocês criaram, cheia de trabalhador tentando fugir. Todo na internet. E eu uso a minha arte no Impérios AD para manifestar minhas opiniões e o tempo todo. É mesmo. Agora, sou professor e vejo porqueiras o tempo todo na internet. E eu uso a minha arte no Impérios AD para manifestar minhas opiniões e críticas sem fazer ataques pessoais a ninguém. Não cito nomes, fotos, nem vídeos de ninguém. A menos nesses casos raros que eu resolvo me defender de ataques iguais ao que esse rapaz aí já fez várias vezes. Mas voltando ao assunto, a Revolução Cubana é uma dessas revoluções que até uma criança vê que deu merda. E muito. Ou será que os cubanos hoje enchem a barriga olhando pôsteres de Che Guevara nos prédios, ou lembrando que em 1960 eles aprenderam a ler, a escrever e tinham mais médicos do que antes da Revolução? Revoluções são processos históricos que não param no tempo, continuam tendo efeitos nos dias de hoje e no futuro. Por isso eu disse no meu vídeo da Revolução Industrial e repito aqui. A Revolução Industrial é a mais revolucionária de todas. A longo prazo, ela foi a única que, apesar dos seus muitos problemas, conseguiu mudar a vida das pessoas comuns para melhor. É exatamente isso que o artigo que As fábricas da Revolução Industrial não produziam para a realeza, produziam para as massas. Popularizou-se o consumo, os bens de consumo para a classe trabalhadora. As pessoas começaram a poder ter sapatos, poder ter roupas. Barateou o custo das coisas e as pessoas conseguiram comprar. Isso é capitalismo. Isso é capitalismo ajudando o trabalhador. Ah, mas no começo era uma merda. Sim, foi uma merda. Foi uma merda no começo. Tem várias críticas também. Não funcionou direito. Não era o capitalismo perfeito. Mas o modo de produção industrial foi o que barateou os custos e fez com que a nossa sociedade se desenvolvesse. Aumentasse o padrão de vida das pessoas comuns, o IDH das sociedades, dos países. A riqueza das nações. Entendam isso de uma vez por todas, comunistas. Não neguem a realidade. Senão algum dia um professor igual esse vai jogar a realidade na sua cara, vai jogar fatos na sua cara. E aí o que você vai fazer? Vai fugir para Cuba? Não vai, né? Não vai. Deveria. Eu citei no final do meu vídeo diz, e que o camarada aí nem se deu ao trabalho de ler. Que o artigo que eu citei no final do meu vídeo diz, e que o camarada aí nem se deu ao trabalho de ler. Mas ele vai ficar para o próximo vídeo. Mas... se você acha que não tem como o nosso camarada aí falar besteiras piores do que as que ele já falou até aqui, bem, pense de novo. Tiago, 10 anos de internet e ainda fala de Galadamor, ainda fala de Holodomor. Só para esclarecer, gente,
O território que fazia parte, que vai compor a União Soviética, é um território que, historicamente, existiam... O cara vai negar o Holodomor, velho. O cara vai negar o Holodomor pra defender a União Soviética, velho. O cara vai fazer isso. Ele vai fazer isso agora. Mano. Episódios, não só de fome, mas também do surto de várias doenças, de várias desgraças que acometiam a gigantesca maioria da população camponesa que vivia no mais profundo rio de merda. E aí eles alteram a dinâmica de exploração da terra, eles deixam de utilizar a propriedade privada, né, deixam de ter essa privatização, essa reforma agrária parcelada, e eles passam a fazer a coletivização dos campos. Baita coletivização, né? Caralho, velho, deu certo, hein? Deu certo a reforma agrária, a coletivização dos campos da Ucrânia, né? Deu certo pra caralho. Só fez um genocídio. Um genocídio. A porra de um genocídio, velho. Seu idiota. Um genocídio. Essa coletivização, ela não foi uma coletivização forçada. Ela não foi uma coletivização forçada. Ela foi uma coletivização que tinha ordens para não ser forçada. E foi uma coletivização... As pessoas deram a comida delas pro Stalin. Stalin, pegue nossa comida enquanto nós morremos de fome. Não foi forçado. Que houve um processo de destruição das propriedades por parte dos camponeses que não queriam dar suas propriedades. Não queriam dar suas propriedades. Ué, não era voluntária? Não aconteceu sem ser forçada? Como assim? Não queriam dar suas propriedades. Não foi uma coletivização forçada. Não queriam dar suas propriedades. Mano, que aula! Que aula do caramba! Parabéns para esse professor de história. Isso que é um professor de verdade. Foda, foda. Então é isso, muito obrigado por assistirem até aqui a essa grande aula. Se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo, assiste o conteúdo do Lógica que eu vou colocar aqui na descrição, comparando os Estados Unidos com Cuba da Laura Sabino e até mais.